Olá, professores. Hoje nós temos o privilégio de finalizar a revista que nós estamos tratando aí durante 3 meses, que é Amadurecendo na Esperança, exposição de 1 Tessalonicenses. Estamos na lição 13, que tem como tema Caminhando gradualmente enquanto esperamos, né? E o texto-chave, a leitura bíblica, se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 23 a 28. Então, nós estudamos alguns temas muito fundamental para os dias de hoje, né? Aqui, o tema específico, né, caminhando gradualmente enquanto esperamos, resume bem qual que é o nosso verdadeiro objetivo. O primeiro tópico da lição 13 vai dizer assim, a oração de Paulo. Paulo, no versículo 23, ele vai dizer assim, que o próprio Deus de paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensivelmente na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo resume aqui a oração que ele faz para a igreja de Tessalônica, né? Ele pede para que Deus santifique a igreja a qual ele fundou inteiramente. Paulo sabia que era muito difícil passar tudo aquilo que era necessário para uma vida cristã. Então Paulo sabia que era muito difícil as orientações que ele passou para a igreja. E é por isso que ele finaliza a carta pedindo para que Deus, orando para que Deus santifique os irmãos de Tessalônica. Nós aprendemos sobre como era naquela época a igreja de Tessalônica. Era um povo que vivia na idolatria, era um povo que vivia com situações sexuais muito ativas, com divórcios muito vividos naquela época. Então, tinha muitos problemas naquele povo. Então, Paulo entendia que o problema era muito claro para aquela época. Só que Paulo, ele pede para que Deus, o Deus da paz, santifique eles. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que a paz, que excede todo entendimento, inundaria o povo e assim eles conseguiriam viver numa vida de santidade. Nós aprendemos na lição 7 sobre que nós precisamos controlar o nosso corpo. E é muito importante para a igreja hoje viver em santificação a todo momento, né? E Paulo entendia isso, e Paulo sabia do problema que era enfrentado. A parte B do versículo vai dizer assim, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensivelmente na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O objetivo claro para nós é exatamente a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fica claro que viver uma vida de santidade para a igreja de Tessalônica e para todo o contexto de igreja fundada por Paulo era a esperança viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o objetivo claro para Paulo. Então, o que ele quer dizer? Vivam em santidade, vivam em prol a Deus para que vocês aguardem a esperança viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, dessa forma, ele nos traz um ensino muito fundamental para os dias de hoje. Para que nós tenhamos a nossa esperança fundamentada em Cristo Jesus, nós precisamos cada vez mais se santificar e buscar a presença de Deus. No contexto nosso e dos nossos jovens hoje, muitas vezes, há um perigo muito grande sobre santidade. Nós vivemos em um mundo que a santidade ela não se encaixa bem para o jovem. É um paradigma muito grande trazer a santidade ao jovem, né? Mas é muito claro, e Paulo deixa isso claro. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, nós precisamos orientar o jovem a viver essa vida de santidade, a viver uma vida de santificação. E isso fica claro nos ensinos que Paulo dá ao final da carta e também grandemente no começo da carta. Então, esse é o primeiro tópico, esse é o objetivo. Claro, os professores têm livre
está livre para fazer e para olhar ao contexto dos jovens de vocês. Nós falamos aqui sobre o que Paulo finaliza a carta dizendo, mas claramente que você, professor, pode pegar o contexto de cada aluno, ver o que se aplica ao contexto da sua aula. Mas o foco que Paulo fala aqui, ele ora para a igreja para que continue firme. O tópico 2 da lição é relembrando o peso da palavra. E aqui é um ponto muito importante. Deixando claro que os professores estão livres para ir no caminho que o contexto da igreja de vocês acontece, mas o peso da palavra é muito importante que nós tratamos esse assunto com grande importância. Por quê? Se nós formos lembrar da lição 1 e 2, e o contexto da época, Paulo era um pregador da palavra que não tinha a condição financeira. Na época, muitos iam em Tessalônica com muito dinheiro e pegando bem. Mas a pregação de Paulo era uma pregação simples, que não tinha como objetivo bens financeiros ou bens materiais, mas sim a salvação de almas, né? E Paulo, ele vem de Filipo, né? Já açoitado, já maltratado daquela época. Então, a palavra que é recebida, que chega aos Tessalônicas, é uma palavra muito conturbada. Uma palavra que, aos olhos humanos, não reflete a realidade que eles enfrentavam. Mas o que manteve, né, a igreja de pé é justamente a palavra de Deus. Paulo, em muitos contextos, na lição 1 e 2 ainda, nós falamos que Paulo, ele não veio para pregar para os homens. Ele veio porque Deus mandou ele ir, né? A palavra que ele pregava não era para agradar as pessoas, e sim para agradar a Deus, e ele fala em um dos versículos. E ele deixa claro que ele não veio por formas enganosas, ele não veio por dinheiro, ele não veio por imoralidade. Nós ensinamos na lição 4 e 5 sobre as acusações que Paulo enfrentou na igreja de Tessalônica, né? A lição 4 ele retrata essas acusações, e a lição 5 ele defende a fé e defende as acusações que ele é tomada pelo povo daquela época. Então Paulo ele rebate algumas acusações que, primeiro, ele não veio para pregar para agradar pessoas, ele não veio por dinheiro, e ele mesmo fala que ele trabalhava dia e noite para o próprio sustento e assim não ser um peso para a igreja, né? E uma das acusações que ele enfrentava era sobre as mulheres. Ele pregava essa palavra para agradar as mulheres e assim dormirem com elas. E Paulo não aceita esse tipo de coisa que ele mesmo fala. Então, o peso da palavra de Deus é muito fundamental para o firmamento da igreja. Se a igreja não tem a palavra de Deus fundamentada, essa igreja ela não vai para frente. E o que nos impressiona, e foi conversado com os alunos, os nossos alunos, é que essa palavra ela vem para renunciar. Ela vem para confrontar a nossa vida. Porque se não haver mudança, para que haver a palavra de Deus? A palavra de Deus ela justamente serve para mudança de mente, para tirar a vida que nós levávamos para viver uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus. Só que o que impressiona é que a igreja de Tessalônica era uma igreja fundada em 3 semanas. Uma igreja que tinha recebendo a palavra com acusações, com perseguições, com tudo que é mal aos olhos humanos. E como essa igreja se manteve firme? É exatamente como nós falamos. É o peso da palavra. E não só a palavra de Paulo, mas o poder que há nela, o poder do próprio Deus. E ele diz que a palavra que foi recebida aos Tessalônicas não foi só por palavras vãs, mas foi pelo poder do Espírito que convence o homem. E aí que é um ponto importante a citar. Às vezes nós não temos palavras, não encaixamos algum contexto da nossa vida, mas se temos a palavra de Deus em nossos corações, assim o Espírito Santo fará o trabalho dele, que é convencer o homem do pecado e do juízo. Então,
para a nossa reflexão, é muito importante relembrar aos alunos sobre essa palavra de Deus, sobre o contexto da igreja de Tessalônica e trazer aos dias de hoje, aos dias atuais, que tanto eles tentam abafar ou passar um pano na palavra de Deus. Eu tenho um amigo que cita que estão querendo colocar na palavra de Deus coisas que às vezes não existe. Estão querendo colocar neon na cruz. E isso é um ponto muito importante. Pregar a palavra de Deus, pregar a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo. E é isso que manteve a igreja firme. O poder da palavra, o poder do Espírito Santo. O tópico 3 da lição é conhecendo meus próprios limites e vivendo em comunidade. Logo após que o peso da palavra, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, convence a igreja de Tessalônica, Paulo ele vai fazer algumas orientações à igreja, né? A viver em comunidade. Nós estudamos na lição 6 sobre como reconhecer a liderança, né? Paulo ele leva, né? Ele encaminha Timóteo à igreja para auxílio, para poderem viver em comunidade. E por uma igreja, e precisamos entender esse contexto, a igreja vivia perseguições, a igreja vivia situações difíceis. E essas práticas que eles faziam antes da palavra de Deus entrarem no coração deles, era muito comum e era natural ali naquela cidade. E quando nós recebemos a palavra de Deus, essas mudanças, essas práticas são difíceis, né? E Paulo sabia disso. Paulo tinha o conhecimento de que uma igreja recém-convertida, uma igreja recém-formada, passaria por processos difíceis. Então ele leva Timóteo à igreja para auxílio, para ajudar a manterem firmes na palavra de Deus. E Paulo também entendia que por ser uma igreja recém-convertida, o risco de voltar aos caminhos, às antigas práticas, era normal. Então ele precisava mostrar à igreja o quão tem sido importante e impactante a conversão deles. E ele fala, nós estudamos na lição 3, sobre o espelho, né, e sobre ser exemplo para ao redor. Paulo ele vai dizer que o impacto foi tão grande da palavra de Deus naquela igreja que ao redor todos reconheciam a mudança. E é importante tratar isso com os jovens, porque o jovem, na própria lição 13 nós tratamos, que ele não quer ser exemplo para ninguém, ele não quer ser referência para ninguém. E isso é um perigo muito grande, porque os jovens são o futuro da igreja. Então, Paulo ele alerta isso para mostrar que o testemunho de um cristão, as atitudes de cristão precisam ser diferentes. Não é mais ele que vive, e sim Cristo que vive nele. E a partir disso, as práticas, né, no contexto da igreja, a idolatria que era muito grande, como eu falei, os divórcios recorrentes, as práticas imorais, né, eram muito recorrentes. Então, essas práticas eram comuns, né? Então, essas perseguições, esses ataques, normalmente, eles iam nessas condições. E se nós trazermos para os dias de hoje, pessoas que nós conhecíamos antes de conhecer a Cristo, tratam os assuntos lá no fundo. Vão lá nessas práticas que eram antigas, eles vão falando isso para prejudicar a sua vida. E é por isso que nós precisamos entender e viver em comunidade de maneira santa, de maneira que agrada a Deus. E Paulo orienta a igreja de Tessalônica dessa forma. Vivam de maneira que agrade a Deus, porque é a vontade de Deus que vocês santifiquem, que vivam em santificação. Então, nós precisamos reconhecer quem somos. Precisamos reconhecer os nossos limites, para que assim Deus, através do seu Espírito, faça crescer em nós o desejo dele. E aí nós passamos de um processo muito grande, né? Reconhecemos quem somos e quem hoje somos através de Cristo, nós enxergamos que somos imitadores de Cristo. Paulo ele orienta a igreja de Corinto sobre isso. Nós somos imitadores de Cristo. Então, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir,
tudo que falamos, tudo que pensamos precisa ser diferente. E Paulo, ele orienta isso. E para nós, e como nós damos aula para jovens, precisa estar claro na mente deles. Precisa deixar isso vivo na mente deles. E a lição 13, e todas as lições, trata isso como maneira geral. Precisamos, com certeza, focalizar na obra de Deus, focalizar nas coisas de Deus. Paulo orienta a igreja também a não ser ociosos, a ter trabalhos que agradem a Deus, para que não tenham medos da vinda de Cristo. Os Tessalônicas tinham algumas dúvidas das pessoas que morriam. Nós tratamos na lição 9, 10, sobre aqueles que estão em Cristo, nova criatura e não precisa se preocupar com a vida de Cristo. Não precisa se preocupar com o juízo, né? Então, Paulo orienta isso. Então, viver em comunidade, viver em comunhão, viver em prol a Deus, é viver uma sociedade como hoje, com o mundo que nós estamos enfrentando, mas viver em santidade, cada vez mais. Então, o que é importante para nós, e precisa deixar claro isso para o jovem, é que eles são exemplos, sim. Eles são exemplos, sim, tanto no trabalho, tanto na faculdade, tanto na própria família, que pode ser que não seja cristã, e ele precisa se mostrar presente, porque ele é luz, ele não é mais trevas, né? E nós aprendemos isso em uma das lições sobre ser luz, né? Hoje nós vivemos nessa luz. Então precisamos mostrar com as nossas atitudes que hoje Cristo nos transformou cada dia mais. E chegamos no último tópico, o tópico 4, maturidade e esperança. Essas duas palavras resumem bem o contexto da igreja de Tessalônica e o que Paulo queria passar para a igreja. Isso resume também os 3 meses que passamos estudar a essa revista. Por quê? Porque a maturidade ela é um processo na vida cristã. E Paulo se preocupava muito com isso, né? Como eu comentei com vocês, na lição 6, ele envia Timóteo, né, e trata como a liderança da igreja. Timóteo, além de passar os relatórios quando ele volta, ele auxilia a igreja, ele ajuda a igreja a viver em comunidade. Mas a maturidade, para uma igreja recém-formada, para uma igreja recém-convertida, ela é fundamental. Nós chamamos da maturidade cristã, né? E viver nessa maturidade ela é fundamental e ele é um processo na vida cristã, né? E Paulo se preocupou com isso. E assim como Paulo se preocupa, nós, como crentes em Jesus Cristo, e na época que vivemos hoje, nós queremos viver a vida cristã como se fosse um passo de mágica. E, de repente, eu sou convertido e eu já quero fazer as coisas e... Não. A maturidade ela é fundamental para esse processo. Porque haverá situações da nossa vida que terão decepções, as tribulações, as situações que a vida dá. E se nós não tivermos essa maturidade, nós possivelmente desistiremos do caminho de Cristo. Então, essa maturidade, ela é fundamental, né? A caminhada não é uma corrida de 100 metros. Essa caminhada cristã ela é um processo diário. Todos os dias nós precisamos se aperfeiçoar, né? E cada vez mais a gente vai vendo, principalmente na vida do jovem, que o jovem ele vive num mundo que é tudo rápido. Ele quer tudo para agora, tudo é agora, ele quer fazer as coisas muito rápido. E a maturidade, ela tem essa função de viver a vida mais branda, de viver uma vida com Cristo mais tranquilo, porque a caminhada cristã ela é longa, né? Ela tem um objetivo claro que é o caminho do céu, só que é um caminho estreito, é uma porta estreita, e nesse caminho haverá obstáculos, haverá situações difíceis, haverá quedas que acontecem no meio da caminhada cristã, mas se nós tivermos o foco, tiver a disciplina, tiver a condição de estar perante a Deus, nós vamos conseguir passar. Então, Paulo, ele orienta a igreja nessa maturidade cristã. Nós vemos na lição 2 sobre isso, sobre essa maturidade, quão é fundamental para a nossa caminhada cristã. E o outro ponto que nós situamos aqui é a esperança. E a esperança é a base da nossa fé.
tudo que nós lemos, tudo que nós cremos na palavra de Deus é uma palavra de esperança. Por que de esperança? Porque não vimos. Nós cremos, através da fé, que Cristo virá buscar a tua igreja. Em primeiro momento, nós cremos que Ele morreu e ressuscitou e hoje está vivo e reina para todo sempre. Então, a nossa esperança, ela é fundamental para a vida cristã. Além da maturidade eles andam juntos, né? A esperança ela é fundamental. E, basicamente, Paulo orienta a igreja de Tessalônica, não só a igreja de Tessalônica, mas toda a igreja que Paulo fundou, ele claramente colocava a esperança como principal objetivo, né? Perseguir com esperança, perseguir cada vez mais nessa esperança da vinda de Cristo. E não ter medo do juízo, não ter medo da vinda de Cristo, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então hoje, a nossa esperança, ela precisa estar fundamentada na rocha, que é Jesus Cristo. Então, para a gente finalizar todo esse contexto, nós precisamos claramente, professores, deixar aberto para vocês, situar, como eu falei no começo da aula, situem o contexto de vida de vocês, da vida dos jovens de vocês, mas deixem claro essas duas palavras, a maturidade cristã e a esperança, né, que é muito fundamental para vivermos em comunidade, para vivermos fundamental em esperança na vinda de Cristo. E assim nós finalizamos a lição 13, principalmente finalizamos essa revista. Um ponto muito legal, gente, é que algumas pessoas dizem que 1 Tessalonicenses é um livro escatológico apenas. Mas nós vimos durante esse trimestre que é muito mais do que isso. Nós tiramos lições fundamentais para a nossa vida cotidiana. Por exemplo, na lição 11, Paulo nos dá quatro pilares para viver, 4 pilares básicos. Primeiramente, é não retribuir o mal com mal. Segundo, alegrai sempre. Terceiro, orar continuamente. E quarto, ação de graça. E esse é o nosso objetivo. Vivermos nesses quatro pilares é fundamental para conseguirmos o nosso objetivo, que é o caminho do céu. Para finalizar, eu quero ler a conclusão com vocês, que diz assim: uma pequena carta bíblica tem muito a nos ensinar. Podemos observar isso na prática durante esse trimestre. Que esses ensinamentos possam entrar em nossos corações, que a maturidade e a esperança possam fazer parte da nossa vida e que a cada dia continuemos caminhando e crescendo na fé e no amor. A palavra de Deus nos deixou lições valiosas nesses pequenos 5 capítulos. Só lhe deu glória. E assim eu agradeço, né? Agradecemos nessa caminhada dessas 13 lições e tenham uma ótima aula.